já na primeira viagem de Vasco da Gama que os portugueses têm conhecimento, mais precisamente em Sofala, que no sertão da costa oriental se esconderiam muitas riquezas. Nesta mesma povoação da costa oriental africana situada no litoral, desembocava a rota do ouro vinda do interior. A partir de 1501 e 1502, os portugueses iriam entrar no comércio local e Sofala iria se tornar o mais importante mercado aurífero da rota oriental. Mas os portugueses, nas suas buscas do mítico rei cristão, encontrariam não o reino do Padre João, mas outro reino, que se dizia ser muito mais antigo e sobre o qual existiam muitas lendas que falavam em fabulosas riquezas e em grandes montanhas de ouro, o Império Monomotapa. Contava-se que esta terra era a Ofir da Bíblia Sagrada, pois teria sido aqui, neste reino, que Salomão teria vindo buscar os 450 talentos de ouro necessários para construir o seu templo, fato que largamente se reflete nos textos portugueses. Ainda existem muitos mistérios em torno deste império. Assim, na aventura de hoje, vamos descobrir quais foram os avanços da arqueologia na solução desses problemas em torno do Grande Zimbábue, como os processos que levaram à constituição de um Estado, o poder e a organização econômica e da sociedade. Desde o século XVI, o imaginário europeu se apropriou do reino Monomotapa, criando diversas narrativas maravilhosas. Mas um trabalho realmente arqueológico só se deu no final do século XIX. E o mais interessante é que não haviam apenas ruínas do Grande Zimbábue na região. Em 1930 foram achadas ruínas existindo nos vales do Zambeze e do Limpopo. Num sítio explorado em 1932 e 1933, foram achados túmulos que foram poupados de pilhadores, datando a maior parte do século XII. E o que eles acharam? Pérolas de ouro, pulseiras, placas de ouro ou fragmentos dela, algumas até lavradas, restos de pequenos rinocerontes feitos de ouro, rabos e orelhas também de ouro maciço. Mas para transformar tudo isso em história, tivemos e temos pela frente dois grandes obstáculos. O primeiro obstáculo foi o ideológico, já que muitos autores do século XIX e XX sempre negavam a africanidade desses monumentos e queriam, a todo custo, encontrar uma paternidade estrangeira para o continente. Eles apenas se recusavam a imaginar que os negros, que para eles eram destinados à dominação colonial, fossem capazes de elaborar uma civilização. E o segundo problema é basicamente as dificuldades técnicas, que continuam numerosas. Mas se deixarmos de lado as várias interpretações arqueológicas que se multiplicam, é possível definir uma linha de povoamento das civilizações ligadas ao Zimbábue, e até indicar problemas que ainda não têm respostas satisfatórias. Vamos saber um pouco mais das análises dos achados arqueológicos com o historiador egípcio Hassan Abdul Nasser. No que diz respeito ao povoamento, é possível ver uma continuidade no estilo cerâmico encontrada em diferentes sítios arqueológicos do princípio da Idade do Ferro, o que quer dizer 200 anos depois de Cristo. E também o fato das características econômicas e culturais comuns à maior parte dessas sociedades da África Austral, a grande prática da criação de gado, ou seja, os restos arqueológicos encontrados junto do Grande Zimbábue provam que no fim da Idade da Pedra, esses povos haviam criado habitações permanentes, domesticado gado e produzido cerâmicas que hoje são conhecidas pelo código Babantawari. Mapudungun foi, sem dúvida, o primeiro conjunto arquitetural imponente, associado talvez à primeira residência real, já que é onde se tem o primeiro exemplo de instalação real cercada por uma muralha de pedra e no alto da colina. E todos os dados indicam que Mapudungun foi dos séculos XI a XIII a primeira capital do Império. Assim, o Grande Zimbábue corresponde ao período de maior prosperidade da região, nos séculos XIII a XV, e após cerca de 3 séculos, o Grande Zimbábue conhece seu declínio, na segunda metade do século XV. Com a historiadora maranhense Raimunda Silva Costa, vamos saber um pouco mais do comércio e da organização social existente no Grande Zimbábue. Desde o século X, se percebe também um comércio de longa distância, mostrando até a presença de uma moeda do reino de Al-Hassan ibn Suleiman, no século XIV. Neste mesmo período, as importações significativas envolviam pérolas, vidros, pianças, tecidos de algodão e especiarias, ou seja,
objetos que colocavam a região do Zambeze e do Limpopo em relações com a Síria, a Pérsia e com a China. A matéria-prima dos artesãos do Grande Zimbábue vinha de longas distâncias com a estatite, o ouro, o cobre e o ferro. Apenas o algodão era cultivado no Vale do Zambeze. Sabe-se que o Grande Zimbábue dependia maciçamente das atividades da criação de gado desenvolvidas no reino. Sendo assim, a população que vivia no Zimbábue dependia exclusivamente da carne para a subsistência. O gado também tinha um papel essencial nas trocas matrimoniais, o que dava ao rei um controle direto dos indivíduos machos. Na organização do Estado, podia-se adotar o próprio conceito de reino, no caso de adotar a hipótese de um controle direto sobre os chefes secundários, ou o conceito de império, caso se queira salientar a autonomia política dos chefes tributários. Na organização do império, também se encontravam mulheres, no caso, as esposas principais do rei. Havia também a realeza sagrada. Sabe-se que caso o rei tivesse falhas ou defeitos, este se matava. O certo é que pouco se conhecia do chamado Reino Monomotapa no final do século XV, e hoje só se encontram hipóteses do seu declínio. Talvez o empobrecimento do território, deslocação dos eixos comerciais, um crescimento demográfico elevado, aparição de dinastias rebeldes aos poderes instalados, perturbação do poder por fatores externos, tanto comerciais quanto políticos. O certo é que o Grande Zimbábue continua e continuará despertando perguntas naqueles que desejam desvendá-las.